Olá, amigos e irmãos em Cristo Jesus. Meu nome é Cláudio Quiles. Sou pregador de profecias e parábolas de Jesus há aproximadamente 40 anos, né? E é uma coisa que eu gosto de fazer, e agora Deus tocou no meu coração para que eu colocasse essas pregações nas redes sociais. Estou abrindo um canal no YouTube, no Instagram e no Facebook. Eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal e nos ajudasse a divulgar as pregações, ok? Deus abençoe você, viu? O assunto que nós temos para falar hoje é sobre a primeira vinda de Jesus a este mundo. Jesus, ele foi e se apresentou a João Batista nas barrancas do Rio Jordão. E ali, ele foi batizado por João Batista. E após ser batizado, quando ele emergiu das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele sob a forma de uma pomba. E ele foi ungido pelo Espírito Santo, não é? E dali ele saiu e foi para o deserto. E lá no deserto, ele jejuou durante 40 dias e 40 noites para se preparar para o seu ministério. Muito bem. Então agora ele aparece novamente para o povo israelita e diz as seguintes palavras: o tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no Evangelho. Que tempo é esse que está cumprido? Jesus estaria fazendo menção de uma profecia que apontava para o tempo exato da sua vinda como Messias. O povo de Israel aguardava a chegada do Messias. Mas a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Muito bem, essa profecia é a profecia das 70 semanas de Daniel. Foi uma visão que Daniel teve. O anjo Gabriel dirigiu-se a Daniel e disse para Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo israelita, né? E diz que no final dessas 70 semanas apareceria o Messias, o ungido. E Jesus apresenta-se, repito, com essas palavras: o tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no Evangelho. No livro de Gálatas, o apóstolo São Paulo, ele diz a mesma coisa, só que em outras palavras. Ele diz assim, olha: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. A princípio parece complicado, né? Mas nós vamos entender esse versículo. Paulo estava se referindo ao mesmo período das 70 semanas de Daniel, quando ele diz assim, olha: vindo a plenitude dos tempos. Plenitude quer dizer o tempo pleno. Quando se completou o tempo certo da profecia, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Ora, Deus não poderia ter jamais enviado seu Filho se seu Filho já não existisse. Então isso aí já se comprova o quê? A pré-existência de Cristo. Então Deus enviou alguém que já estava do lado dele, que era o seu Filho Jesus Cristo, né? Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Olha só, a divindade casando-se com a humanidade, né? Então aí nós podemos assim dizer, Cristo Jesus, ele é tão Deus quanto humano, né? Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei. O que quer dizer sob lei? É diferente de sobre lei. Sobre é por cima da lei, sob é debaixo da lei. Agora, uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, é o seguinte: Jesus nunca esteve debaixo da lei, nunca ele esteve debaixo dos rigores da lei. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro imaculado de Deus. Nunca houve nenhuma mácula em seu ser, nem um dolo se achou na sua boca. Então ele era o Cordeiro imaculado. Ele não estava debaixo da lei, ele não estava sob lei, mas ele colocou-se voluntariamente debaixo da lei. Para quê? Para resgatar os que verdadeiramente estavam debaixo da lei. Somos nós, a raça humana, né?
Quando Jesus veio dos céus à terra, ele veio com esse objetivo: tomar sobre si o fruto do pecado da humanidade. A Bíblia diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, irmãos, Jesus não tinha dolo, não tinha mancha, não tinha mácula. Ele era o Cordeiro Imaculado de Deus. Quem é que estava sob a lei? Quem é que estava debaixo da lei? Nós. Por quê? Porque nós pecamos. A Bíblia diz assim: todos pecaram e desligados foram da glória de Deus, destituídos da glória de Deus. Então, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando eles estavam no jardim do Éden, eles não usavam roupa, eles estavam envolvidos pela glória de Deus, pela luz que emana do Pai, né? Eles não usavam roupas como nós. Hoje nós temos que usar roupas, né? Mas a partir do momento que eles pecaram, eles foram destituídos da glória de Deus. A luz que cobria os seus corpos desapareceu, e agora foi necessário fazer o quê? Roupa para eles. Então, irmãos, nós é que estamos debaixo da lei. Por quê? Porque o pecado é transgressão da lei de Deus. Então, todos pecaram e desligados foram da glória de Deus. Quando Jesus subiu pela última vez no Monte das Oliveiras, diz que ele subiu cambaleando, amparado pelos seus discípulos, porque o peso do pecado de toda a humanidade estava no seu corpo. Quando ele chegou lá em cima no Monte das Oliveiras, já amparado pelos seus discípulos, ele se jogou de joelhos e ele disse as seguintes palavras: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Muita gente pensa que Jesus estava pedindo para o Pai não permitir que ele fosse morrer na cruz, porque a morte de cruz é muito cruel, né? Mas não era isso. Jesus não era covarde, e ele disse: para essa hora eu vim ao mundo. Jesus veio ao mundo exatamente para essa hora, para resgatar os que estavam debaixo da lei, para resgatar aqueles que pecaram, transgredindo a lei de Deus, a humanidade. Então o pecado de toda a humanidade estava em seu corpo, e agora ele diz as seguintes palavras: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Que cálice seria esse? A Bíblia diz também, irmãos, que os vossos pecados fazem separação entre mim e vós, diz o Senhor. Deus não suporta o pecado. Quando o Filho caiu de joelhos, suou sangue, lá no Monte das Oliveiras, os pecados de toda a humanidade estavam no seu corpo, e o Pai se afastou do seu Filho. Então o Filho reclamou para o Pai: se possível, passa de mim esse cálice, o cálice da separação do Pai, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, nunca esteve separado do Pai, sempre esteve junto com o Pai, esteve junto com o Pai na criação. A Bíblia diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. No verso 14 de João 1, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, irmãos, queridos amigos, Jesus veio, e quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele estava pagando os teus pecados, Ele estava pagando os meus pecados, Ele estava pagando os nossos pecados. Para quê? Para resgatar os que estavam debaixo da lei. Então Jesus pagou o quê? O preço do resgate. O preço do resgate qual é? A morte eterna. Jesus morreu a morte que nós estaríamos condenados a morrer, para nunca mais viver. E agora Jesus vem, morre na cruz do Calvário, pagando o preço do pecado meu, do pecado teu. Nós temos que crer nisso, meus amigos. Porque, sabe por quê? Ele pagou o preço do pecado, e agora, nos próximos dias, Jesus voltará para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Resgatar quem? Os que creram nele, os que pediram perdão dos seus pecados, os que estão dispostos a abandonar o mundo, os que estão dispostos a abandonar o pecado. É isso. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos,
para que sejam apagados os vossos pecados e venha sobre vós os tempos de refrigério com a presença do Senhor. Arrependimento sincero, conversão, mudar de rumo, mudar de hábitos, não é? Mudar de pensamentos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Irmãos, notem bem, essa frase nos conduz ao juízo. Está havendo um juízo nos céus agora, o juízo da casa de Deus, o apagamento dos pecados, o dia do perdão. E Jesus é o nosso sumo sacerdote lá. Jesus é o nosso advogado lá junto ao Pai, não é? Ele quer te perdoar. Ele quer tudo de bom para você e para sua família. Jesus quer, por ocasião da sua volta, da sua vinda agora, sua segunda vinda, levar você e a sua família para o paraíso de Deus. E Jesus disse assim, olha, muitos virão do Oriente e muitos virão do Ocidente e assentar-se-ão na mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. Que Deus nos guarde, que Deus nos ilumine, em nome de Jesus. Amém.